Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Terceiro Anel e a mais um Rumo a Berlim, mais um vídeo de análise do Europeu 2024, desta vez com os primeiros jogos dos quartos de final, onde tivemos assim o apuramento da Espanha e a grande desilusão, que foi assim o afastamento de Portugal deste torneio. Queres saber daquilo que eu estou a falar? Fica a ver isto. Pois é, meus amigos, as partidas do dia de ontem tinham então assim grande empolgância, pois ao fim e ao cabo tínhamos então a Espanha contra a Alemanha e o Portugal contra a França, naquelas que são 4 das 5 melhores seleções que estavam a participar neste europeu, pelo menos na minha opinião. E o grande destaque do dia, como é lógico, vai para a eliminação do nosso Portugal, e daí estar assim, eu de costas voltadas com a seleção por primeira vez nestes vídeos. Mas enfim, vamos começar por analisar a partida da tarde. Tínhamos então um Espanha-Alemanha. Um Espanha-Alemanha é esse que se traduzia, na minha opinião, nas duas equipas que jogavam melhor futebol até esta altura. E como tal, esperava-se assim uma grande partida de futebol. E as duas equipas entraram forte em campo. E como podemos ver aqui pelos 11, a Espanha apresentava-se num 4-3-3, apresentando os seus melhores jogadores em campo. E já a Alemanha, de Nagelsmann, apostava assim por um 4-2-3-1, como até aqui tinha servido e bem ao combinado germânico, equipa da casa, equipa anfitriã. E como eu tinha dito no vídeo de prognósticos, na minha opinião, era a favorita. E esse favoritismo começou-se por materializar em campo, dominando o jogo e criando mais situações de perigo na primeira parte da partida, principalmente com duas ocasiões de Havertz, que só não deram gol com duas boas intervenções de Unai Simón. E o que dizer então da Espanha? A Espanha que teve a sorte, digamos assim, de se lesionar Pedri logo aos 8 minutos e acabar por ser substituído por Daniel Olmo, mas já iremos falar mais deste jogador com o decorrer desta análise, mas claramente um jogador fundamental nesta passagem à próxima fase, ou seja, às meias finais por parte do combinado espanhol. Combinado desse espanhol que acabaria mesmo por acordar e importunar assim Manuel Neuer com um bom remate de longe de Daniel Olmo, como eu estava a dizer já no final da primeira parte, e só graças à grande intervenção do guarda-redes germânico é que a Espanha não inaugurou o marcador. Espanha é essa que entrou e a dominar bem a segunda parte e tendo várias situações de perigo. Situações essas de perigo que não estavam a dar em golo, pois uma vez mais Morata, como eu já tinha dito, não é um avançado finalizador e acabou por desperdiçar aquela que foi a sua melhor ocasião, um remate dentro da área e a mandar a bola para as bancadas. No outro lado tínhamos então uma Alemanha outra vez a tentar o ataque e desta vez com Füllkrug com um bom cabeceamento, obrigar uma vez mais a Unai Simón a uma grande defesa, até o momento em que chegou assim Daniel Olmo, numa jogada iniciada na direita, com a bola a chegar assim ao médio centro espanhol e este com uma boa definição, um bom remate a marcar assim e inaugurar o marcador ontem à noite frente à Alemanha e punha assim a Espanha catapultada já com o pé nas meias finais. No entanto, o combinado germânico acabaria por reacionar e Nagelsmann, mudando algumas peças, mudou também a cara do jogo. E daí até o final da partida só vimos a Alemanha volcada dentro da área a tentar uma e outra vez chegar assim ao golo, inclusivamente com um remate ao poste por parte do Füllkrug e assim uma Alemanha muito ativa. E assim sendo, já perto do final, após um bom cruzamento da ala esquerda, Kimmich na insistência já perto da linha final consegue ganhar a bola de cabeça deixando a bola atrasada e Wirtz que tinha entrado na partida com um bom remate a estabelecer a igualdade no marcador já bem perto do fim, levando assim esta partida para o tempo extra. Tempo extra é esse que na minha opinião só deu a Alemanha. Praticamente a Alemanha dominou as duas partes, com ocasiões junto das duas áreas, uma vez depois as equipas trocam de campo ao intervalo do tempo extra, mas uma Alemanha que merecia sinceramente ter passado à próxima fase, ou pelo menos ter chegado aos penaltis. E porquê é que não chegou aos penaltis? Porque houve o canto de cisne a 15 segundos do final da partida por parte da equipa da Espanha, quando um bom cruzamento de Daniel Olmo no lado esquerdo do ataque, apareceu Mikel Merino a saltar dentro da área e com um cabeceamento imparável a bater Manuel Neuer e a pôr assim um 2-1 final no marcador, garantindo a passagem da equipa da Espanha para a próxima fase, marcando presença assim nas meias finais e deixando por caminho uma Alemanha e também o retirar do futebol profissional de Toni Kroos, que nos deixa assim este grande astro alemão com uma grande desilusão no relevado com a equipa anfitriã. Ora, quando olhamos então para as estatísticas, vemos uma partida equilibrada, onde a Alemanha teve mais posse de bola, teve claramente mais ações na área adversária com 43 contra 27, tendo efetuado 23 remates contra 18 da equipa espanhola. No entanto, em termos de remates enquadrados, bastante parecidos, com 6 para a Espanha e 5 para a Alemanha. E isto não mostra exatamente aquilo que foi a partida,
pois na minha opinião, embora a Espanha tenha tido 2 ocasiões e tenha ganho esta partida com 2 golos, acho que a equipa da Alemanha mereceu assim ganhar. Não é mereceu, porque ao fim e ao cabo eu digo sempre, só merece quem marca os golos no futebol, mas ao fim e ao cabo eu acho que a Alemanha teve um jogo mais conseguido que a equipa da Espanha. No entanto, a equipa da Espanha aproveitou bem as oportunidades e, como tal, é uma justa vencedora. E agora tínhamos então a partida da noite, um Portugal-França, para marcar presença nas meias finais e para se tornar assim o adversário da Espanha. E esta sim a partida mais esperada por mim e por todos nós aqui no canal. Quero eu crer que nós todos aqui estávamos a torcer por Portugal, ou pelo menos a grande maioria das pessoas que segue aqui o canal. Mas, meus amigos, o que é que nós vimos? Vimos um Portugal muito desilusionante, uma equipa que não acabou por materializar em campo todas as esperanças dos portugueses. Mas já iremos lá. Vamos então primeiro ver os 11. Roberto Martínez voltava a entrar num 4-2-3-1, apostando no mesmo 11 da partida da Eslovénia, que eu considero ser o 11 mais forte de Portugal, e uma equipa da França orientada por Didier Deschamps que decidia assim inovar e entrava num 4-3-1-2, desta vez apostando por 2 avançados, com 2 avançados centro, digamos assim, com Kolomoani e Mbappé, em vez de usar assim Dembélé nas alas, que acho que é um jogador fulcral para as maniobras ofensivas desta equipa. E o que é que vimos desde o início? Uma equipa da França, tal e qual como eu tinha previsto, muito possante, muito forte fisicamente, num autêntico vai e vem, dominando assim nas 2 áreas, ou seja, no conjunto de jogo jogado, mas situações de perigo muito poucas. Apenas um remate de longe de Theo Hernandes, que obrigou assim Diogo Costa a uma boa defesa, e assim acabava a primeira parte num jogo tático de xadrez muito aborrecido, onde 2 equipas com enorme potencial simplesmente não estavam a materializar em campo. E esperávamos assim que a segunda parte nos trouxesse melhor futebol, com alguns ajustes táticos, quer de uma seleção, quer de outra. Iniciava assim a segunda parte, mas mais do mesmo, monotonia, poucos remates e remates mais de meia distância, principalmente da equipa da França, que pôs um par de vezes assim à prova Diogo Costa, que atento defendeu bem as bolas. No entanto, Portugal chegaria à primeira situação de perigo, quando numa boa jogada consegue isolar assim Bruno Fernandes dentro da área, e este com um remate, na minha opinião, displicente, fraco e com pouca potência, acaba por permitir a defesa a Maignan, uma defesa fácil. Mais tarde a seleção beneficiaria desta situação de golo após uma boa internada na esquerda de Rafael Leão e um primeiro remate de Vitinha que obrigou Maignan a uma boa defesa, e Cristiano Ronaldo de calcanhar já não conseguiu emendar para o golo. No entanto, eu acho que há aqui um toque de Maignan sobre Cristiano Ronaldo antes do mesmo conseguir rematar a bola, e como tal, no mínimo, devia ter sido revisto pelo VAR. Equipa da França que reagiria logo de seguida, e Kolomoani esteve muito perto de marcar o golo, não fosse assim a boa intervenção de Rúben Dias com este corte in extremis a mandar a bola para canto. Seria depois a equipa da França a estar novamente perto do golo, quando numa boa jogada dentro da área, Camavinga surge isolado e com um bom remate vê a bola passar a centímetros do poste direito de Diogo Costa. Seguidamente Portugal volta a ter uma situação de perigo, mas desta vez Bernardo Silva assiste Nuno Mendes, e este com um remate uma vez mais fraco e displicente permite mais uma fraca e fácil intervenção de Mike Maignan, liderando assim a equipa da França em movimentos defensivos, pois ao fim e ao cabo não se viu assim uma excelsa marcação dos seus centrais, pois não fez falta, as bolas simplesmente não chegavam à área. E o que é que aconteceu? Fomos assim para tempo extra após mais um empate a 0, quer de Portugal, quer da seleção francesa, que também não está assim por aí além muito famosa em termos de finalização neste europeu. E depois de umas 2 partes, digamos, de 15 minutos bastante aborrecidas, uma vez mais com poucas situações de perigo, onde realmente as 2 equipas produziram muito pouco, chegámos assim aos penaltis. Penaltis esses que a nossa seleção iria marcar 3 e falhar 1, e a seleção da França marcaria 5. O penalti que falhámos, infelizmente, foi João Félix, que fez um remate forte e colocado, mas a bola acabaria por embater no poste. E assim sendo, a seleção francesa passava com um 5-3, o que nos leva assim a estas estatísticas. Ora, como podemos ver, a equipa portuguesa teve mais posse de bola com 59% e mais ações na área adversária com 29%. No entanto, em termos de remates, a seleção francesa esteve melhor com 20 remates contra 15, sendo os quais 5 contra 4 nos remates enquadrados. Ora, eu não quero estar assim a fazer uma análise muito grande a este vídeo, porque senão este vídeo ficaria muito extenso, mas sinceramente há aqui muitas coisas que eu gostei de Portugal e coisas que eu não gostei sinceramente de nada, e passo a explicar muito sucintamente. Acho que Rafael Leão teve uma primeira parte muito bem conseguida, debelando quase sempre Koundé pela direita, que o coitado ontem não conseguiu dormir, depois do tal autêntico tormento que sofreu a mãos ou a pés, digamos assim, de Rafael Leão, e gostei também de ver as incursões ao ataque de João Cancelo, principalmente na segunda parte. Gostei de ver a entrada de Francisco Conceição e acho que aportou muito ao jogo de Portugal, sendo um jogador irreverente e que foi sempre para cima do adversário, também atormentando desta vez o lado esquerdo da defesa francesa. O que é que eu não gostei? Muito, e também gostei imenso, um jogo imenso,
quer de Palhinha, quer de Vitinha, o duplo pivô do meio campo de Portugal a funcionar muito bem, a antecipar-se a bastantes jogadas e a conseguir fazer várias interseções, e o outro a ser um autêntico mestre desta seleção, o condutor de jogo, o armador de jogo, o playmaker, recuperador, box to box. Vitinho ontem fez um pouco de tudo. E como é lógico, também as intervenções de Diogo Costa, as que foram feitas e efetuadas foram assim de bom nível. Infelizmente nos penaltis não conseguiu adivinhar os lados, e o único lado que adivinhou não conseguiu assim segurar a bola, e assim sendo a França acabaria mesmo por passar nos penaltis. O que é que eu não gostei, que acho que é aqui o mais grave, uma vez mais a ineptidão, digamos, de Roberto Martínez desde o banco de suplentes, que não soube ver a partida, não soube ler o jogo e fazer as substituições atempadamente e retirar de campo os elementos que não estavam a render. E passo a explicar. Eu acho que Bruno Fernandes voltou a ter um jogo péssimo, pouco conseguido e muito displicente em muitos momentos do jogo, com pouca garra e com pouca ambição. Bernardo Silva um pouco mais do mesmo, embora tenha lutado um pouco mais do que Bruno Fernandes, mas acho que foi praticamente um zero à esquerda, e uma vez mais vimos um Ronaldo bastante sozinho dentro da área, mas depois também as poucas situações que teve a desperdiçar. Houve ali uma situação em que Francisco Conceição faz um bom regate pela ala direita, mete uma bola atrasada, Cristiano Ronaldo faz uma boa finta de corpo, mas depois na única ocasião de perigo que tem dentro da área, a rematar para a bancada, algo que não é suficiente para o jogador que já foi outrora, e nós precisamos de um avançado goleador, e neste momento Ronaldo não o é. Não me quero estar a alongar muito sobre a seleção portuguesa, pois já amanhã irei lançar um vídeo onde irei analisar mais a fundo esta seleção, mas desiludiu-me imenso, a mim e a todos os portugueses, que sejamos eliminados sendo superior em termos de jogo jogado à equipa da França, mas infelizmente as jogadas ofensivas que criámos não fomos nem contundentes nem perigosos, pois ao fim e ao cabo, de todas as jogadas que criámos, só duas realmente levaram perigo, e as duas acabaram com um remate para a bancada e um calcanhar de Ronaldo para as mãos de Mike Maignan. E isso não é suficiente para todo o potencial que tem a nossa seleção. E infelizmente ficamos assim pelo caminho por culpa nossa. E assim então analisadas as partidas de ontem, quero só ressalvar que acho que há aqui dois casos de arbitragem, um em cada partida. Aqui um remate da seleção alemã a bater claramente na mão de Cucurella dentro da área, e eu acho que seria situação pelo menos para o árbitro ir rever ao monitor, e na minha opinião seria penalti e que poderia ter influenciado o jogo. E uma vez mais a situação de Portugal, que já falei lá atrás, acho que há um toque de Mike Maignan em Ronaldo antes do mesmo tocar na bola, e assim sendo o árbitro devia ter revisto no monitor e possivelmente até teria assinalado grande penalidade. Enfim, estas situações não foram revistas e, na minha opinião, claramente estas seleções mereceram passar, pois fizeram mais por isso. Assim, os parabéns à seleção da Espanha e à seleção da França. Agora chegamos então à altura do vídeo em que vamos dar as menções honrosas, e como é lógico, a equipa do dia não poderia ser outra senão a seleção espanhola, que na minha opinião, das duas seleções que passaram, porque ao fim e ao cabo não posso dar a seleção do dia a uma seleção que não passou à próxima fase, claramente o jogo da Espanha foi muito mais conseguido do que aquele da seleção francesa, que na minha opinião voltou a passar sem jogar um caracol. A seleção espanhola teve períodos em que sofreu imenso, acho que não foi o jogo mais conseguido da equipa de Luís de la Fuente. No entanto, o selecionador espanhol, muito melhor do que Roberto Martínez, soube mexer, soube alterar alguns peões e mexer assim o esquema tático da equipa. Não só alterar a tática, como alterar também a forma de jogar. Inclusivamente retirou de campo os seus dois melhores alas, retirando Lamine Yamal e também Nico Williams. E quando toda a gente pensava que isso era um suicídio, a seleção da Espanha acabou mesmo por vencer a partida. Por isso, na minha opinião, no dia de ontem, a Espanha foi claramente a equipa do dia. Ora, e chegamos então ao MVP da jornada. Como já disse e dei a dica há pouco, para mim foi Dani Olmo. A entrada do jogador deveu-se assim ao azar de um colega de seleção, pois o mesmo entrou em campo aos 8 minutos devido à lesão de Pedri, mas a partir do momento em que Dani Olmo entrou em campo, a cara da seleção espanhola mudou completamente. Um autêntico playmaker e um jogador muito vertical e ofensivo, que não só marcou um golo, como deu assistência para o golo da vitória. E claramente tudo aquilo que ele fez em campo, visão de jogo, cortes, interseções, transição de jogo rápida, passes curtos, passes longos, um jogador formidável, fez uma grande exibição ontem e, na minha opinião, merece ser assim coroado como o MVP da jornada. Ora, e agora chegamos então ao momento alto do vídeo. Como é lógico, estamos a falar do gol do dia, que é assim o gol que dá o apuramento à Espanha, o gol de Mikel Merino. Uma jogada que começava assim na direita e que chegava ao centro do terreno, onde Cucurella fazia assim um passe lateral para Daniel Olmo, e este com uma grande assistência de pé direito, fazendo o cruzamento para o centro da área, onde Mikel Merino, recém-entrado com um bom cabeceamento, batia assim Manuel Neuer, não dando qualquer hipótese ao guardião alemão e materializando o apuramento da Espanha para as meias finais. Um grande golo a 15 segundos do fim, mas não é apenas por ser a 15 segundos do fim,
É assim o discernimento e o posicionamento em campo de todas as peças da seleção espanhola, ocupando os espaços e mostrando que o futebol é muito mais do que apenas cruzar para a área. E assim está feita então a análise das duas partidas do dia de ontem, que davam assim por findas o lado esquerdo do quadro, e hoje teremos então as duas partidas do lado direito do quadro. Quando estiveres a ver este vídeo, esses jogos já terão terminado. Neste momento está-se a dar então o Inglaterra-Suíça, estamos no intervalo e continua 0-0. E depois, mais logo à noite, teremos então o Holanda-Turquia. Em dois jogos que eu acho que até o momento não estão a ser grandes jogos de futebol, o Inglaterra-Suíça, mas eu acho que ainda nos podem surpreender e espero assim uma boa segunda parte e um bom jogo à noite, onde haja muitos golos e futebol espetáculo. Pelo menos é essa assim a minha motivação para continuar a ver este europeu, uma vez que Portugal já está eliminado e infelizmente não nos vamos poder voltar a sagrar campeões europeus. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Uma boa noite para todos e até ao próximo vídeo.